Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ao Redor Cultura e Arte. Meu nome é Luísa, eu integro a equipe do Ao Redor e aqui a gente sempre fala de assuntos relacionados às artes e à cultura de modo geral. Antes da gente começar o nosso podcast de hoje, eu te convido a visitar aoredor.blog.br, um espaço digital totalmente dedicado às artes e aos artistas. E o nosso assunto de hoje é Robert Schumann, o compositor-poeta. Então fica com a gente até o final para conhecer a história desse grande compositor que tão bem refletiu o espírito do romantismo. Robert Schumann foi advogado, poeta, pianista, compositor e crítico. Mas foi o compositor que marcou sua presença na história. Um compositor-poeta, ou poeta-compositor, pois sua música tinha como característica o uso de sons no lugar das palavras. Isso ele fez com maestria. Pouquíssimos artistas encarnaram o espírito do romantismo tão bem quanto Schumann. Visões de anjos ditavam-lhe temas musicais e depois tornavam-se demônios em forma de hiena e de tigre, acompanhados dessa vez de uma música tenebrosa e assustadora. A tensão entre os opostos caracterizou o romantismo e foi, para Schumann, a sua maior batalha durante a vida, refletindo sua luta contra a loucura. Nascido em 8 de junho de 1810, na Alemanha, Robert Schumann começou seus estudos de música aos 7 anos de idade. E foi cedo que se apaixonou também pela leitura e depois pela escrita. Essas paixões fizeram-lhe surgir o primeiro dilema: ser músico ou poeta. Em 1826, sua querida irmã, Emília, mentalmente adoecida, suicidou-se num acesso de loucura. Em seguida, perdeu o pai, cuja saúde estava fraca e não suportou o choque da morte da filha. Schumann tornou-se depressivo e melancólico. 2 anos depois, encontrou no direito, profissão escolhida pela mãe, outro conflito: ser advogado ou músico. Novamente, a música falou com mais força à sua alma. Seu professor de piano o via como um talentoso pianista. Mas esse pianista talentoso, de tanto forçar-se para ser um virtuose, teve o dedo anular paralisado após o uso de uma ligadura para tornar esse dedo independente. Morria o pianista, mas nascia de vez o compositor de inúmeras peças para piano, concertos, quartetos, quintetos e lieder. Apaixonou-se o poeta-compositor pela prodigiosa pianista Clara, filha do seu professor, que fez todo o esforço possível para impedir o namoro dos dois. Mas o namoro aconteceu e depois o casamento. Schumann, que tinha uma tendência revolucionária para a época, não encontrou sucesso em vida. Só através das interpretações de sua viúva e de alguns amigos, entre eles Brahms, que a sua música seria finalmente reconhecida. Nos últimos anos de sua vida, já atormentado pela loucura, o compositor-poeta se atirou no rio Reno, a fim de morrer. Foi salvo por barqueiros e internado no asilo, onde ficou isolado até falecer em 29 de julho de 1856, ao lado de sua esposa. Clara Schumann, que testemunhou os últimos momentos do compositor, relatou o seguinte: ele sorriu-me e, com grande esforço, enlaçou-me nos seus braços. Eu não trocaria esse abraço por todos os tesouros do mundo. Supõe-se que a demência de Schumann tenha sido decorrência de uma sífilis terciária, que o próprio compositor admitiu ter adquirido na juventude. Mais de 200 anos se passaram desde o nascimento de Robert Schumann. Compositor-poeta ou poeta-compositor? Não importa. O que importa é que sua vida foi vivida intensamente, como um nascido no romantismo esperaria viver. E está sendo lembrada, e sua música sendo tocada. Você pode conferir esse e outros artigos publicados por escrito em aoredor.blog.br. Obrigada por ter ficado com a gente até o final, e a gente se vê no próximo podcast.